Boa noite, professora, tudo bem? O tema do seminário é sobre o uso de suplementos entre os praticantes de musculação em academias. Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, São Paulo, volume 17, número 105, página 443 a 448, julho a agosto de 2023. Temos aqui uma foto sobre suplementos. Componente do trabalho, Victoria Sátiro Melo. Introdução. O presente artigo investiga o consumo de suplementos alimentares por praticantes de musculação em Montes Claros, Minas Gerais. Com o aumento do interesse pela atividade física, o uso desses produtos tem crescido significativamente, muitas vezes sem orientação profissional adequada, como nutricionista. O estudo de caráter transversal analisou 94 indivíduos por meio de um questionário validado, coletando dados sobre o perfil dos praticantes, tipos de suplementos consumidos, objetivos do uso e fontes de prescrição. Os resultados indicam que a maioria utilizam suplementos como o whey protein e a creatinina, principalmente para ganho de massa muscular, sendo a iniciativa própria a principal forma de prescrição. A pesquisa destaca a importância da orientação profissional para um consumo seguro e eficaz desses produtos. A bioestatística desempenha um papel fundamental na análise dos dados apresentados neste artigo, garantindo a validade científica dos resultados obtidos sobre o consumo de suplementos entre praticantes de musculação. A utilização de métodos estatísticos como o teste Q-quadrado de Pearson e o teste T de Stutt permitiu a identificação de padrões e associações significativas entre variáveis, com o uso de suplementos e fatores demográficos. Além disso, o estudo adotou um nível de significância de 5% para validar suas conclusões, reduzindo a probabilidade de erros. A aplicação dessas ferramentas estatísticas possibilitou uma análise quantitativa precisa, fornecendo insights relevantes sobre os hábitos dos praticantes e reforçando a necessidade de orientação profissional no consumo de suplementos. Temos aqui materiais e métodos. Amostra 94 praticantes de musculação de ambos os sexos, feminino e masculino, com idades entre 18 e 51 anos. A amostra foi selecionada de forma aleatória e clara e frequentava academias da cidade de Montes Claros, Minas Gerais. O questionário foi utilizado um questionário validado de Vieira, 2018, que foi adaptado para o estudo. O questionário era composto por questões sobre características demográficas, como sexo, peso, altura e idade, práticas de musculação, como frequência e duração dos treinos e tempo de treino, e o uso de suplementos alimentares, tipos de suplementos, objetivos e forma de prescrição. O questionário incluiu 15 perguntas fechadas e 2 abertas. Procedimento de coleta de dados. A coleta foi feita de 2 formas, presencialmente e online. Presencialmente, nas academias, após a autorização dos proprietários. Online, para alcançar um número maior de participantes. Análise estatística. O programa SPSS versão 26.0 foi utilizado para análise dos dados. Os testes estatísticos aplicados incluíram o teste Q-quadrado de Pearson para análise de variáveis nominais, o teste T de Stutt para análise de variáveis quantitativas entre 2 grupos. No artigo, existem 2 tabelas, a tabela número 1 e a tabela número 2. Na tabela número 1, apresenta os dados em frequência real e absoluta das variáveis pesquisadas. O comentário sobre a tabela número 1. Os dados indicam que a maioria dos praticantes possuem uma rotina de treino intensa, com alta frequência e duração das sessões. No entanto, grande parte não está satisfeita com seu peso, o que pode justificar o uso de suplementos ou a busca de resultados estéticos e de desempenho. Na tabela número 2, o uso de suplementos e principais motivos. Comentário sobre a tabela número 2. Os dados mostram que o consumo de suplementos entre os praticantes de musculação é alto, sendo a proteína e a creatinina os mais populares. A maioria percebe benefícios com o uso, mas grande parte adota a suplementação sem orientação profissional, como nutricionista. Isso pode levar a um consumo inadequado e até riscos à saúde, se não houver um planejamento nutricional adequado. Os resultados e discussão.
O estudo analisou o consumo de suplementos alimentares entre praticantes de musculação em academias de Montes Claros, Minas Gerais, contando 94 participantes, sendo 50% homens e 50% mulheres, com idade média de 26,4 anos ou mais. Os resultados obtidos foram: frequência e duração dos treinos, 52,1% treinavam 5 vezes por semana ou mais. Já 92,5% realizavam treinos com duração igual ou superior a 1 hora. O uso de suplementos: 85,1% dos participantes já utilizaram algum tipo de suplemento alimentar. Os mais consumidos foram whey protein 85%, creatinina 77,5%, cafeína 47,5%, vitaminas e minerais 35%. Motivação para o consumo. O principal objetivo relatado foi o ganho de massa muscular, que foi de 83,8%. 42,5% utilizaram para a perda de peso. 61,3% buscam melhora no desempenho físico. Fonte de prescrição. 58,8% iniciaram o consumo de suplementos por iniciativa própria. Apenas 32,5% tiveram recomendação de um nutricionista. Diferença entre os sexos. O uso de suplementos foi maior entre os homens, apresentando diferença estatisticamente significativamente. Interrupção do uso. Entre os que deixaram de consumir suplementos, 32,1% citaram preço alto como principal motivo. Já 75% dos que interromperam o consumo usaram suplementos por menos de 1 ano. A discussão sobre a tabela 1 e a tabela 2. Na tabela 1, destaca que a maioria dos participantes apresentam baixa satisfação com o peso, o que pode ser um fator motivador para a prática da musculação e o uso de suplementos. Além disso, observa-se uma alta frequência semanal de treino e duração das sessões, indicando um grupo de indivíduos comprometidos com a atividade física. No entanto, o fato de muitos ainda não estarem satisfeitos com seu peso pode indicar que, mesmo com um alto volume de treino, outros fatores como alimentação e a composição corporal influenciam essa percepção. Já na tabela 2, reforça a importância da suplementação na rotina desses indivíduos. A grande maioria, 85,1%, faz ou já fez uso de suplementos, sendo os mais consumidos aqueles ricos em proteínas e creatinina, substâncias amplamente utilizadas para o ganho de massa muscular e melhora do desempenho. Outro ponto relevante é que muitos participantes adotaram a suplementação sem orientação profissional, o que pode representar um risco em termos de dosagem e necessidade real de consumo. Conclusão. O artigo destaca o uso expressivo de suplementos nutricionais entre praticantes de musculação nas academias de Montes Claros, Minas Gerais, evidenciando que a maioria dos usuários utiliza esses produtos por iniciativa própria, sem a devida orientação profissional. Os suplementos mais comuns foram os ricos em proteínas, como o whey protein, seguidos da creatinina, com o principal objetivo de ganho de massa muscular. Além disso, o estudo revela que os homens são os maiores consumidores de suplementos devido à maior busca por hipertrofia muscular. Por outro lado, o consumo sem orientação adequada pode levar a efeitos colaterais, uso incorreto e desperdício financeiro. A pesquisa sugere que novos estudos poderiam avaliar a forma correta de suplementação e adesão às recomendações profissionais, visando promover o uso seguro e eficaz desses produtos. As referências bibliográficas das imagens, referência bibliográfica do artigo. Obrigada pela atenção, tenha uma boa noite.